Olá, eu sou Diana Faria e hoje eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem. Diana, mas essa estratégia ou esse jogo, né, essa atividade é para criança de qual idade? Ou esse jogo, essa estratégia, essa atividade eu posso usar com dislexia, com TDAH, com apraxia de fala, com autismo, com transtorno de processamento auditivo central? Bom, enfim, uma coisa que é super importante a gente ter em mente é que uma estratégia, um jogo, um aplicativo, nada disso de verdade diz qual é a faixa etária ou qual é a dificuldade que a criança tem que você vai poder utilizar. Por quê? Porque depende muito do seu objetivo com aquela atividade. Uma mesma atividade pode ser usada de inúmeras formas e com inúmeras estratégias de intervenção para ser usada com aquele indivíduo ou com vários indivíduos com focos diferentes para cada um desses indivíduos. Por exemplo, olha, no Afinando o Cérebro, que é um portal de atividades online, né, que eu sou uma das fundadoras, a gente tem atividades bem marcadas como uma atividade de memória auditiva, por exemplo. Mas naquela atividade, se eu estou trabalhando ou com uma criança menor que não consegue, por exemplo, memorizar 5 elementos, ela não vai conseguir mesmo memorizar 5 elementos, mas com aquela criança eu quero trabalhar a habilidade dela perceber as palavras quando tem ruído junto. Então, que é uma habilidade que a gente chama de figura fundo. Então, eu coloco o jogo, coloco a música de fundo e a criança não tem que memorizar como é a proposta do jogo. Eu memorizo pela criança, ela simplesmente tem que dizer qual é o produto que ela acabou de ouvir. Então, olha só, é uma atividade de memória, mas que naquele momento eu não trabalho como memória. E eu trabalho com criança bem pequena, com um jogo que teoricamente seria para uma criança um pouco maior, por exemplo. Ou jogo restaurante, que é um jogo também do Afinando o Cérebro, que ele vai falar, é como se fosse um garçom recebendo a indicação, né, do prato que o cliente quer, ou né, do pedido ali do cliente. Mesma coisa, é um jogo que depois eu tenho que marcar ali nas palavras, né, no menu do cardápio, o que foi que aquele indivíduo escolheu, né, o meu cliente ali do restaurante. Mas eu trabalho com crianças menores que não sabem ler nem sabem escrever e que não vão conseguir marcar a resposta ali. Mas eu marco a resposta e ela, nesse caso, por exemplo, tem que memorizar ou tem que entender o que o cliente pediu. Então, olha só que interessante, o que é importante? Por mais que haja uma indicação de idade ou haja uma indicação de qual habilidade aquele jogo está trabalhando na forma como ele foi concebido, é importante que antes de aplicar com aqueles indivíduos que a gente quer aplicar, que a gente aplique na gente e a gente observe no nosso cérebro quais são as habilidades e competências que estar em contato com aquele jogo desenvolve ou mobiliza ou chama, né, ou recruta no meu cérebro. Porque aí sim eu vou conseguir, em cada intervenção que eu faço com aquela atividade, pensar qual daquelas habilidades, daquelas competências eu quero focar com aquele indivíduo que está ali na minha frente. E como eu vou fazer para realmente focar naquilo que eu quero. Porque se eu quero trabalhar, por exemplo, que ele perceba o som no ruído e memória não é algo que ele ainda está bom, não adianta eu trabalhar as duas coisas juntas. Eu tenho que trabalhar separadamente, ou seja, eu tenho que exigir desse cérebro primeiro uma coisa e a hora que ele estiver razoavelmente bem, aí eu acrescento a outra habilidade. E lógico, é importante trabalhar com habilidades em conjunto, mas às vezes num primeiro momento não. No primeiro momento eu tenho que isolar. E eu não preciso de uma atividade que isole. Eu posso ser parte da atividade que vai fazer aquilo que o cérebro dele ainda não está sendo capaz de fazer. E eu já faço isso logo de cara. Eu não espero ele se frustrar, ele perceber que ele não conseguiu, que ele não deu conta, não querer mais o jogo, porque é isso que acontece, né? E aí eu consigo já... Não, pode deixar que eu memorizo para você. Porque daí ele vai ter prazer em jogar aquele jogo, vai atingir o meu objetivo, que é fazer essa separação do som, né, junto com o ruído. A gente vai conseguir ter prazer e persistência e repetição e depois, num outro momento, numa outra tarefa que seja mais simples, que, por exemplo, só trabalhe com memória, mas sem esse ruído junto, eu trabalho a memória. E mais lá pra frente, quando tudo isso já estiver organizado, eu junto as habilidades. Então, nem sempre eu preciso ter um jogo que é um nível muito facinho, quando eu quero trabalhar algo muito fácil, eu posso fazer esse papel. Então, se você me perguntar, Diana, para qual idade ou para que tipo de dificuldade? Depende de como você vai usar
e isso vai fazer total diferença. Bom, se você ainda não acompanha, não curtiu esse vídeo e não está inscrito aqui no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva. Assim, você toda vez que tiver um vídeo novo, você vai ser avisado. E mais pessoas vão receber esse vídeo se você der um curtir, um gostei aqui, porque daí o YouTube entende que é um vídeo legal. Aliás, compartilha, né, com quem você sabe que vai precisar desse material. Até mais!